Nono ano, vamos continuar então a nossa aula sobre os regimes autoritários e totalitários do período entre guerras. Na aula passada, eu mostrei para vocês a diferença de um governo autoritário e um totalitário, quais são as características que é necessário apresentar um governo autoritário. E agora nós vamos conhecer um pouco sobre o fascismo, que vai surgir na Itália. Então, o fascismo é uma nomenclatura que tem aparecido muito nos últimos tempos, tem voltado à tona essa palavra recentemente, embora em muitos casos usados de maneira equivocada, de maneira errada. Então, nós vamos conhecer um pouquinho lá o fascismo original, que nasceu na Itália, tá certo? Então, vamos lá. Bem, o fascismo, como eu disse, surgiu na Itália. Lembre-se que quando a Itália participou da Primeira Guerra Mundial, ela participou do lado da Alemanha. Ela começa do lado da Alemanha. Porém, ela muda de lado. Durante a guerra, ela muda de lado e vai terminar com a Tríplice Entente. Ou seja, ela termina do lado dos vencedores. Tá certo? Mas, como todos os envolvidos na guerra, ela vai terminar numa crise muito grave, numa crise econômica gravíssima. E a Itália tinha a esperança que na hora de dividir os espólios da guerra, ou seja, o prêmio da guerra, na hora de dividir as riquezas que obtiveram com a vitória, que poderia resolver o problema da crise, de receber um território que pudesse entregar ali para eles algum minério, que pudesse ser vendido e depois convertido em dinheiro, enfim, algum dinheiro de indenização que receberiam por conta de estar do lado dos vencedores, mas eles receberam muito menos do que esperavam. Ou seja, os espólios da guerra para a Itália foi insuficiente. Não deu nem para chegar perto de resolver o problema da crise econômica. Então, ficaram absolutamente sem recursos para resolver a crise. E aí é claro que os problemas aparecem cada vez mais e se agravam. A Itália vai passar por uma grave fome, desemprego, inflação, ou seja, os produtos vão encarecer muito. E isso, dentro da Itália, vai motivar movimentos sociais, revoltas sociais. Teremos muitas greves na Itália dos trabalhadores das fábricas. Ocorrerá pilhagem, as pessoas vão começar a saquear depósitos, mercados, porque não tinham recurso em casa, eles vão começar a saquear. E também ocupar as fábricas, tá certo? Os trabalhadores vão ocupar as fábricas para controlar essas fábricas e obter as riquezas geradas por elas. Então, nós teremos aqui um cenário muito parecido com aquele que havia na Rússia, do período anterior à Revolução Russa de 1917, que nós já estudamos anteriormente. Como a população está numa situação miserável, numa situação de calamidade, de fome, de falta de recursos, as ideias socialistas vão se fortalecer bastante no território italiano, tá certo? A ponto do Partido Socialista conseguir mais de 200 mil membros. Isso logo após o final da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Lembrando que foi um período logo após a Revolução Russa de 1917. Só que, como a Revolução Russa de 17 já havia ocorrido, ela serviu então de referência para os demais países. Serviu de base, dava para saber o que ia acontecer caso copiassem o modelo russo. Então, a alta burguesia na Itália, claro que não queria uma revolução socialista. Lembre-se sempre, numa revolução socialista, são os operários das fábricas, é a classe trabalhadora, a classe proletariada ocupando o lugar da burguesia. Então, nas ideias socialistas, o operário, o trabalhador, ganha poder e a burguesia perde o poder. Lembre-se, não é possível dois grupos ocuparem o poder. O poder nunca fica vazio e nunca é ocupado por dois grupos distintos. No caso aqui, quem está com o poder é a burguesia, certo? Quem tem o controle é a burguesia. Para que o operário pegue o lugar, ele precisa então tirar a burguesia. Então, a burguesia italiana não quer de forma alguma uma revolução socialista. Então, o que ela vai fazer? Ela vai apoiar quem defende o extremo oposto
das ideias socialistas, quem tem um posicionamento totalmente contrário às ideias socialistas. Bem, se nós consideramos as ideias socialistas como uma extrema esquerda, a alta burguesia vai apoiar movimentos de extrema direita, tá certo? Então agora os extremismos vão começar a aparecer, tá certo? E na Itália, quem vai dominar o campo da extrema direita será o fascismo, que vai propor resolver a crise a qualquer custo, de qualquer maneira, de maneira, enfim, a mais rápida possível, para evitar um movimento socialista dentro do país. E aí surge então a figura do Benito Mussolini. Era um jornalista, também político, e que vai criar então um grupo chamado de Fasci Italiani di Combattimento, Grupo Italianos de Combate, também conhecido como Camisas Negras. Obviamente, o nome Camisas Negras é porque todos eles usavam camisas negras, camisas pretas, para se identificar. E aí nós começamos a perceber, por exemplo, algumas características fascistas e que se assemelham a ela. Bem, um ponto importante sobre essa mentalidade, esse procedimento fascista, é com que as pessoas tenham um sentimento de pertencimento. Pertencer a uma causa maior, pertencer a um grupo, certo? Para você pertencer a um grupo, ter o sentimento de pertencimento a um grupo, você tem que ter elementos que te identifiquem como um membro de um grupo, tá certo? Que faça com que as pessoas percebam que você faz parte daquele grupo. Então, é preciso ter elementos semelhantes de todas as pessoas que fazem parte do grupo. Então, a forma mais simples é a roupa. Como que você sabe que um indivíduo que talvez você nem conheça, não sabe o nome, para você saber que ele faz parte do mesmo movimento que você e que ele defende as mesmas ideias que você, tendo elementos semelhantes, como por exemplo a roupa. Você usar a mesma cor de roupa faz com que você se identifique e seja identificado como membro de um mesmo grupo, mesmo que você não conheça as pessoas que estão ali, para que você possa defender essas pessoas e ser defendido por ela, tá certo? Então são elementos criados para a pessoa se sentir pertencente a um grupo, a uma causa maior e poder, claro, ser identificado e identificar quem faz parte daquele movimento. Então, com o passar do tempo, quem não veste igual, quem não faz parte do mesmo movimento, é visto com um olhar de desconfiança, tá certo? Porque se ele não veste é porque ele tem ideia contrária. Quem tem ideia contrária é perigoso, tá certo? Bem, os camisas negras, como se organizaram bem, vão concorrer a cargos políticos nas eleições de 1919, mas, como era um grupo ainda novo, tiveram poucas vitórias, mas ganharam visibilidade na sociedade italiana e vão ganhar muitos simpatizantes. Muitas pessoas vão se agradar das ideias que os camisas negras vão oferecer. De forma que, finalmente, o grupo dos camisas negras vão se transformar num partido político, no Partido Nacional Fascista, que vai nascer em 1921. E aí, nessas alturas, já tinha mais de 300 mil membros. Um partido muito forte, certo? E aí, aqui nós temos, então, o Mussolini, a imagem do Mussolini. E aí, gente, tem uma série de características do fascismo, a gente vai estudar isso em aulas futuras, vai aprofundar isso mais, mas uma coisa que é muito comum em governos fascistas, em ideologia fascista de extrema-direita, é de pregar o resgate de um movimento anterior de glória, um passado glorioso, um momento em que se teve um período próspero, sem problemas, tá certo? Então, no caso dos fascistas, eles pregavam a volta do Império Romano, que nasceu naquele território, tá certo? Nós hoje vemos alguns movimentos mais ligados à extrema-direita, por exemplo, que volta, no caso do Brasil, a volta da monarquia brasileira, porque na época da monarquia, sim, nós tínhamos respeito, não tinha corrupção, era um momento de glória. Então, nós temos algumas semelhanças a pensar. Tá certo? Então sempre esses grupos tentam restaurar um momento de glória, uma época de glória, e é claro que há pessoas que são culpadas, que são tidas como as pessoas que são obstáculos
na volta desse período de guerra, de glória. Então, essas pessoas que são obstáculo, que não permitem a volta a esse período de glória, são vistos como inimigos, são pessoas que precisam ser tiradas do caminho, tá certo? No caso dos fascistas, então, como eles querem voltar às glórias do antigo Império Romano, eles vão pegar elementos do Império Romano para caracterizar esse partido, tá certo? Então, por exemplo, o símbolo era esse daqui, o símbolo do fascista era esse feixo aqui, tá? O fácio, era um símbolo do partido. Aqui tem várias simbologias. Primeiro, que eram elementos da antiga Roma. Então, o feixe é um monte de varas amarradas. Primeira ideia que tem aqui, se você pega uma vara só, você pode dobrar ela se quebra. Uma vara só, ela tem uma utilidade, mas ela é frágil, certo? Essa vara que os fascistas pegaram era a vara que lá na Roma antiga se usava para açoitar escravos e criminosos, tá certo? Então essa vara, ela tem uma utilidade, mas uma vara apenas, se você dobrar ela quebra. Agora, se você pega um monte de varas e amarra ela é inquebrável. Por quê? Porque o conjunto gera uma força que não permite com que ela se rompa, com que ela quebre, tá certo? Então, cada membro ali representa uma vara. Então, quando todo mundo está junto, está em sintonia, está indo para o mesmo caminho, na mesma direção, eles se tornam mais fortes e não quebram. E amarrado a esse feixe de vara, tem um machado, e esse machado era usado para decapitar os criminosos e os escravos na Roma antiga, tá certo? Então essa era a forma como o Estado romano tratava os inimigos, os indivíduos que eram inimigos, eram criminosos. Então vamos tentar fazer aqui mais uma relação para entender melhor isso. Ora, se Roma antiga, o Império Romano foi glorioso por quê? Porque ele tinha uma forma de administrar o Estado e de combater seus inimigos, de combater aquele que prejudicava o Estado. Como? Através do uso da força, da vara, do machado. Então, se esse período de glória existiu por conta desses elementos, como então reestabelecer esse período de glória? Utilizando esses mesmos elementos. Então vamos usar de novo da força, da união, daquilo que vai eliminar pessoas que estão atrapalhando o desenvolvimento da nossa nação. O desenvolvimento, o crescimento da nossa nação. Tá certo? Então, perceba que para esse sistema funcionar, todo mundo tem que estar em sintonia, todo mundo tem que pensar igual. Todo mundo tem que ter a mesma ideia. Foi a característica que eu disse para vocês na aula passada, que é preciso ter uma ideologia única. Bem, um primeiro problema disso é que as pessoas não pensam iguais. Então, inevitavelmente, haverá pessoas que vão pensar diferente. Então, quando você precisa que todos pensem iguais, só tem duas formas de você resolver isso. Ou você força o que pensa diferente a pensar igual, ou você elimina quem pensa diferente. E aí que nós teremos muitos problemas, gravíssimos problemas com esses governos fascistas, com o governo fascista. Mas sobre o governo fascista nós veremos numa outra aula como que ocorreu a administração desses governos que duraram algumas décadas e que ainda há simpatizantes desse tipo de governo mundo afora.